Pronto, a partir de agora está gravando. E a gente vai falar o que hoje, né? Lembrando que hoje é a nossa penúltima aula, tá? Vou falar um pouco, assunto um pouco hoje, outro assunto na semana que vem e a gente fecha, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o teorema da superposição. Então deixa eu abrir aqui. Então o teorema da superposição funciona da seguinte forma, tá? Como o próprio nome diz, superposição, a gente vai sobrepor algumas coisas. Então qual a ideia desse circuito, desse teorema? O teorema diz o seguinte: se tiver um circuito que tiver mais de uma fonte, seja ela fonte de tensão ou fonte de corrente, a gente pode considerar apenas uma fonte de cada vez, tá? Vamos supor que eu tenho esse circuito aqui, ó, com duas fontes, né, esse resistor. Vou chamar essa aqui de E1, né? Essa aqui eu vou chamar de E2 e aqui a resistência eu vou chamar de R1. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu posso se eu quiser conhecer, por exemplo, a corrente ou a tensão em cima daquela resistência ali, eu posso fazer o quê? Eu posso considerar primeiro a presença de apenas uma única fonte, tá? Deixa eu desenhar aqui, ó. Desenharia apenas a primeira fonte, no caso é 1, tá? E a resistência. E no lugar da segunda fonte, tá? A gente vai trocar isso aqui por um curto-circuito, ó. Ou seja, deixa o fio direto aí, tá? E aí pode trocar também aqui. Deixa eu autorizar a entrada de alguém. E a gente pode trocar, refazer também esse segundo circuito, tá? Trocando agora a primeira fonte por um curto-circuito, tá? E deixando agora só a fonte E2, ó. E2. Aqui é R1, tá? E aqui é R2. Então, qual a ideia ali? A ideia é a seguinte, aqui, a contribuição de corrente que essa fonte 1 coloca aqui sobre I2, né? Tá? E a contribuição de corrente que essa daqui coloca sozinha, quando ela está sozinha, essa fonte E2 sozinha, coloca aqui em cima de R1, no caso, que é R1, né? Falei R2, R1. Vai ser a mesma, tá? Que se eu tivesse as duas fontes aqui no mesmo circuito, ó. Então, daqui a pouco deve ficar mais claro para vocês. Aqui é só uma introdução, tá? Mas a questão é essa, quer dizer, em vez de considerar as duas fontes ao mesmo tempo, para calcular, por exemplo, essa corrente que está aqui, eu posso desenhar um circuito mais simples, considerar só uma fonte, tá? Depois eu considero só a outra, e depois eu junto essas duas informações aqui, essa corrente, vou pegar aqui, corrente linha, né? E essa aqui é a corrente duas linhas, a corrente do primeiro desenho e a corrente do segundo desenho. E quando eu juntar essas informações, eu vou ter exatamente essa correntezão que está aqui nesse circuito. Por exemplo, se eu estiver ali pela questão da tensão. A gente pode olhar também pela questão questão da tensão, não, questão da corrente. A gente pode olhar também pela questão da tensão, se quisermos. Então é mais ou menos isso, tá? A ideia é essa, que a gente pode quebrar aí o circuito em pedaços, cada pedaço do circuito, quebrar o circuito em vários desenhos e cada desenho contendo apenas uma única fonte. E o mesmo funciona para a fonte corrente também. Se tivesse uma fonte corrente aqui no meio, tá? A gente trocaria aqui a fonte de corrente também, né? A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faria o ajuste aí para o caso da fonte corrente. Mas a ideia básica é essa. Então aqui, ó, a questão é, se a gente tem um circuito como esse aqui, ó, a gente pode usar a lei de Ohm para resolver ele, a lei diretamente a lei de Ohm, ou seja, associação de resistores, tá? Associação de fontes, até simplificar o circuito, igual a gente viu aí há 2 aulas atrás. Alguém consegue responder essa pergunta? Eu respondo aqui. E aí, vocês, se for usar o método que a gente usou 2 aulas atrás, você consegue associar esses resistores, associar essas fontes? Alguém sabe? Resistores, sim. Qual com qual dá para associar? R1 com R2. R1 com R2 dá para associar. Ele está associado em quê? Em série ou paralelo aí? Série. Alguém concorda com o colega aí ou discorda? Tá em série. Não tá nem série nem paralelo, tá? Eu ia falar, acho que não tá nenhum dos dois. Não tá por causa dessa ligação aqui no meio, ó. Esse pedaço de fio no meio aqui desfaz a série dele, tá? Esse pedaço aqui, ó. Tá? Então ele não tá em série.
e nem está em paralelo, porque essa fonte aqui não permite que ele seja em paralelo, ó, porque esses dois terminais aqui, esse daqui com esse aqui, não está ligado por um fio, está ligado pela fonte. Então, não está em paralelo também, não está nem série em paralelo, tá? Na verdade, nenhum desses resistores você consegue juntar eles aí para associar ele em série ou em paralelo, tá? Nem o resistor, e nem as fontes também. Se eu quisesse juntar essas duas fontes para trocar por uma fonte só, não posso, porque tem esses resistores aqui em cima e embaixo que está atrapalhando aí. Então, esse circuito você não consegue nem juntar, nem transformar em série, em paralelo, nem juntar nada. Então, você não pode resolver mais usando aquela regrinha que a gente viu 2 aulas atrás. Então, quais são as regras que a gente tem agora? A primeira vai ser a superposição, né? Superposição. Vocês podem usar uma coisa que a gente viu na aula passada, que é a transformação de fonte, tá? De fonte para resolver isso, tá? Vocês podem usar métodos nós, tá? Que a gente não vai falar aqui, acho que não vai dar tempo, mas quem quiser pode ver o vídeo lá no AVA, tem um vídeo lá para vocês verem. E o método das malhas, que eu quero ver se eu falo com vocês, se não hoje, na próxima aula. Então, veja que essa lei de Ohm aqui, ela não resolve tudo para a gente, tá? Aquela coisa de associar resistor, não resolve tudo. Se a gente não consegue resolver tudo associando resistor, a gente tem que recorrer a outras ferramentas, que seriam essas aqui, ó. Então, hoje a gente tá aprendendo aqui, vai aprender aqui essa primeira, superposição. Então, como eu falei antes, na superposição a gente vai fazer o quê? A gente vai considerar apenas uma única fonte, tá? Veja aqui que só tem uma fonte, a outra fonte eu troquei aqui pelo um curto-circuito, tá? Eu vou calcular o que for pedido no circuito, né? Então, eu vou ter um resultado parcial, nesse caso aqui é a corrente que está procurando, ó. Vou ter um resultado parcial. Depois eu vou guardar esse resultado, né, parcial, e vou considerar agora, zerar essa fonte de cá e considerar só a fonte de lá, e vou calcular essa nova corrente aqui, ó. Vai ser um resultado parcial também. E depois a gente sobrepõe esses dois resultados, tá? Na figura original. E a gente vai achar o resultado que foi pedido, tá? Em texto, como é que ficaria? Ficaria isso aqui, ó. A corrente ou tensão através de qualquer elemento de circuito é igual à soma algébrica das tensões ou correntes produzidas por cada fonte independente, tá? Uma da outra. Então, considerar só uma fonte e considerar só outra, a gente consegue resolver. E por que considerar uma fonte a gente consegue resolver? A gente consegue, quando tem só uma fonte, tá? Como é o caso de qualquer um desses dois desenhos aqui embaixo, aqui sim a gente consegue fazer aquelas associações que vocês falaram aí, associar em série ou associar em paralelo, os resistores. Porque agora não tem uma fonte no meio do caminho aqui, ó, tem um pedaço de fio, tá? E aí já facilita as coisas. Por exemplo, nessa primeira figura aqui embaixo, ó, quem a gente consegue associar aí, série ou paralelo ao quê? Alguém sabe? R1, R2 R2, e o R3? R1 com R2? Então, associado em quê? Não é R1 e R3, o R2 e R3, não? Isso, R2 e R3, está associado de que maneira? Em série ou em paralelo? Em série, Não, série não, está associado em paralelo, tá os dois aqui. paralelo. Em paralelo aqui. Esse terminal aqui é comum, através desse fio aqui, ele se comunica com esse terminal aqui, ó, tá? Do resistor de baixo. Pega o de outra cor aqui, ó. E esse outro aqui, ó, se comunica aqui e se comunica aqui, ó. Então, os dois compartilham os dois terminais de um lado e os dois terminais do outro. Então, eles têm em paralelo, tá? Em paralelo, não em série. Ah, positivo. Deixa eu autorizar a entrada de alguém aqui, cadê? Então é isso. Então, bora fazer os exercícios aqui para poder vocês treinarem, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui mesmo, deixa eu ver. Ele mesmo, tá? Então eu vou fazer com vocês esse e o próximo vocês fazem sozinhos. Deixa eu descartar aqui. Copiar. Boa noite a todos. Boa noite. Então, para esse primeiro exercício, o que a gente vai fazer aqui, ó? Veja que a gente vai primeiro considerar só uma fonte, tá? Vamos considerar só essa primeira fonte e vamos redesenhar um circuito tirando essa daqui, tá? Essa fonte, a fonte é 2. Então, no primeiro desenho aqui, eu vou fazer na mão grande, vocês façam aí também, tá? Você vai ter aqui tudo, os resistores continuam todos do mesmo jeito que estava antes, tá?
no lugar da fonte, tá? Se a fonte for uma fonte de tensão, a gente vai trocar ela por um curto-circuito, tá? Pega um pedaço de fio ligado aqui para cá, ó. E aí eu vou colocar os valores. 54 volts, né? 24 ohms, 12 ohms e 4 ohms. Ele está pedindo aqui para a gente calcular essa corrente, a corrente 3, que é a corrente em cima desse resistor de 4 ohms. Então vamos anotar ela aqui, ó. Eu quero a corrente I3, só que eu vou chamar de 3 linha. Por que linha? Porque ela não é, de fato, o valor da corrente 3. É só a contribuição dessa fonte de 54 volts nessa corrente 3, tá? A gente vai calcular só essa contribuição por enquanto. E agora? Então vamos que vocês falaram lá. Essa resistência aqui é R1, aqui é R2 e aqui é R3. Vocês falaram que R3 está associado com R2, não foi? Então bora calcular aí, ó. O equivalente desses dois aqui vai dar quanto? Só dizer aí. 16, professor. Quanto você falou? 16? Não, 16 não. Primeira coisa, tem que saber, está associado em série ou em paralelo? A gente já respondeu isso aí agora na 3. Você falou que tá em paralelo. Em paralelo. Então, paralelo de 12 com 4 dá quanto? Dá 3. Foi eu. O cara Eu falou que errei dá aí, 3. Hein? Alguém falou que dá 3 aí. Vocês concordam com esse alguém que falou 3? Positivo, tá certo. Bora ver se dá 3 mesmo. Então, 12, só usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês, para fazer de cabeça. 12 dividido por 4 vai dar 3, 3 mais 1 vai dar 4, 12 dividido por 4 vai dar 3. Então, 3 ohms, tá? Seja de cabeça. Então, esses dois aqui, ó. Puxa uma setinha aqui, deu isso aqui. Puxar de vermelho aqui. Pronto. E agora, esses dois resistores, o R1 e esse de 3 ohms aí, tá associado de que forma aí agora? Série. Em série. Qual é a resistência equivalente aí agora, nesse caso? 27. 27 ohms, tá? 27 ohms. Ficou bem apertadinho ali, mas são 27 ohms. Agora, veja que a gente quer calcular essa corrente aqui, botar até de verde aqui, ó. Essa corrente I3, tá? I3. Então, vamos calcular as correntes aí até chegar no último desenho lá e voltando aqui até chegar nesse 3, tá? A corrente total que sai aqui desse circuito, quanto é que vale? Alguém sabe dizer? Esse último desenho aqui, ó, calcular a corrente. 2. 2 amperes, tá? Então vai ser 54 volts, né? 54 volts dividido por 27 ohms, né? Que vai resultar aqui, ó, I igual a 2 amperes, tá? Agora vamos voltar para essa figura. Então os 2 amperes saem dessa fonte, passa por essa resistência e passa por essa segunda resistência aqui, ó. Os 2 amperes que a gente acabou de calcular. Vamos voltar mais uma figura ainda, tá? Voltando nessa figura, os 2 amperes saem aqui, ó, 2 amperes. Chegando nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente? Ela divide. Pronto. Ela divide, então uma parcela vai descer por esse resistor, outra parcela vai seguir para cá, ó, que é justamente aqui por onde está o I3 da gente. Está no sentido contrário, né? O I3 está querendo da esquerda para a direita, a outra vai estar no sentido contrário, mas não tem problema não, tá? Então vamos calcular só essa corrente aqui, ó, esse I3, chamar de I3 aqui, né? Linha. O I3 linha ali, ó. Então, qual regra a gente vai utilizar para calcular essa divisão de corrente aí? Alguém lembra? A corrente vezes o que não quer. Isso. Essa corrente é 2 amperes, vezes a que eu não quero, que é quanto, hein? A resistência que eu não quero. São 12 ohms, né? Dividido pela soma das duas resistências. 12 com 4 vai dar 16, tá? E aí a gente pode fazer agora aqui a simplificação, né? Se eu dividir isso aqui tudo por 2, vai sobrar 8 embaixo, né? 12 dividido por 8, eu posso dividir aqui por 4, vai dar 3, aqui por 4 vai dar 2, ó. Isso aqui vai dar 3 sobre 2 amperes, ó. Pode deixar na forma de fração, se quiser escrever na calculadora e pegar o resultado lá decimal também pode ser.
Então, essa aqui vai ser a corrente. Mas veja só, essa corrente, ó, ela está vindo nesse sentido aqui para baixo, né? E esse I3 da gente está no sentido contrário. Então, uma dessas aqui é negativa. Ó, essa aqui vai ser menos, tá? Menos I3. Então, vou botar o sinal de menos aqui, né? Menos I3, tá? É igual a isso aí tudo. Ou seja, I3 é igual a quanto? I3 linha, né? É igual a menos 3 sobre 2 amperes. Deixa eu apagar aqui. 3 sobre 2 amperes. Então, essa é a corrente de 3. Deu para entender essa primeira parte aí? Isso aqui é só metade, é menos da metade da questão ainda, tá? Mas deu para entender o que a gente fez aí? Só lembrar que a gente fez o que a gente já usou nas aulas anteriores. A primeira coisa, a gente pegou o desenho aqui, ó, desconsiderou essa fonte, considerou só essa primeira. E aí caiu nessa figura, né? Nessa primeira figura maior aqui, e a gente aplicou aquele conteúdo que a gente já tinha visto lá, que era a associação de resistores. Veio associando, chegou na resistência equivalente, a gente voltou aqui agora calculando as correntes, né? Calculamos a divisão de corrente onde ele pediu, né, a corrente, e chegamos a esse valor que está aqui embaixo. E aí a gente parou aí por enquanto. Alguma dúvida tem? Então, se não tem dúvida, vamos fazer agora o seguinte. Vamos agora desconsiderar essa primeira fonte aqui, ó, e vamos considerar agora só essa segunda, a fonte é 2. E vamos novamente em busca dessa corrente 3. Tá? A corrente está aqui embaixo. Então, vou redesenhar tudo de novo, tá? Então, vou fazer ali, ó, desconsiderar a fonte, tinha uma resistência aqui, tinha outra resistência aqui, tinha outra resistência aqui, tinha aqui uma fonte de tensão, tá? Bora ver os valores ali, né? A fonte é 48 volts, 24, 12 e 4. Que é 24 ohms, 12 ohms, 4 ohms, e aqui é 48 volts. É o que está lá em cima. No lugar dessa fonte aqui, a gente vai trocar por um curto-circuito, um pedacinho de fio ligando ali um terminal ali a outro, onde estaria a fonte. E agora? E assim, a gente está preocupado em achar que a corrente I3, né, que eu vou chamar de I3 duas linhas. Tá? Não confundir esse I3 com essa aqui, né, que é linha, e nem com esse I3 aqui de cima. São coisas diferentes, por enquanto. E agora? Nesse circuitinho aqui, o que a gente consegue resolver aí? A gente consegue associar algum resistor aí com outro? Ou não? O 24 e o 12? O 24 e 12 estão associados de que maneira esses dois? Hein? Paralelo. Isso, paralelo. Então, paralelo. Então, calculem o paralelo de 24 e 12 vai dar quanto? Calculem enquanto eu desenho aqui. Oito. Pronto, 8, né? Bora ver aqui. Opa, se tá errado. O 24, rapaz, diz que deu 8 aí, né? Então, quem tiver dúvida, faz. 24 dividido por 12, né? Vai dar 2, né? 2 mais 1 é igual a 3, né? 3. Aí você divide 24 por 3, né? Aquela regra que a gente falou lá. 24 dividido por 3 deve dar 8 aí, tá? Então, aqui vai ser 8 ohms. E aqui embaixo eu repito aqui os 4 ohms. Ó. 4 ohms e repito a fonte de tensão, que são 48 volts. E agora, esses dois resistores nessa nova figura aí, ficou associado de que forma? Tá em série. 12, 8 em paralelo com 4 vai dar 12, né? Já dei logo a resposta. 48. E agora, essa corrente que está nesse circuito aqui, é uma corrente de quantos amperes aí? 4. 4, isso, 4 amperes, né? Então, I vai ser igual a 48 dividido por 12, que vai dar 4 amperes. Então, posso botar aqui 4 amperes. E a gente vai voltando agora figura por figura. Então, nessa figura aqui, ó,
sai da fonte, sai uma corrente de 4 amperes e passa por esses dois resistores, ó. 4 amperes, tá? E eu posso voltar para indicar agora, novamente, sai da fonte aqui uma corrente de 4 amperes, chegando aqui, ela se divide, né? Como a gente falou antes, sempre que foi em paralelo, ela se divide, tá? Em 2 ramos, mas chegando nesse nó de novo, elas se encontram, tá? E seguem justamente no caminho de 3, ó. Então a corrente de 3 vale quanto aí nesse caso? De 3 duas linhas, né? Alguém sabe dizer aí? 4, senhor? Isso, próprio 4 amperes, tá? Mesmo 4 amperes. Veja que a corrente que entra é a corrente que sai. Então entrou nesse circuito paralelo, entrou 4 amperes, está saindo 4 amperes, que é o que está passando por essa resistência de 4 ohms. Então ficou bem fácil de calcular aí, ó. 4 ohms. Ou 4 amperes. Então agora vamos para onde? Agora vamos fazer o seguinte, tem esse resultado aqui que a gente chamou de I3 duas linhas. Temos esse resultado de cima aqui que a gente chamou de I3 linha, tá? Vamos juntar esses resultados em cima dessa figura aqui, ó. Ou seja, vamos sobrepor os resultados aqui em cima da figura original. Veja que na primeira figura aqui é a contribuição só dessa fonte, né? Para essa corrente nessa resistência de 4 ohms. Nesse segundo desenho aqui, é só a contribuição dessa fonte de 48 volts para essa resistência de 4 ohms. Agora a gente vai sobrepor as duas e a gente vai achar o resultado que condiz com essa figura aqui em cima, ó. Então vamos ver aí, ó. Então, como vocês disseram aí, existe uma corrente nesse sentido aqui, ó, que a gente chamou de I3 duas linhas, essa que a gente calculou, é de 4 amperes, tá? E nesse último desenho aqui, ó, tem uma corrente, né? Esse sinal de menos indica que está no sentido contrário, né, ao que está sendo pedido, tá? Então essa corrente está para o lado de cá, ó. A gente chamou ela de 3 linha, né? E a intensidade dela é de 3 sobre 2 amperes. Vamos anotar aqui, ó. 3 sobre 2 amperes. E agora, então a gente está sobrepondo aqui. Qual vai ser o valor de 3, tá? Então I3, né, vai ser a soma de I3 linha mais I3 duas linhas, tá? I3 é igual a... Esse valor aqui é negativo, né? Esqueci de colocar ali. Na verdade, o sentido está contrário aqui, né? Deixa eu botar a seta para lá e deixar o sinal negativo, tá? Se eu tirar o sinal negativo, eu tenho que trocar a seta de inverter a seta. Então vai ficar o quê? Vai ficar I3 linha vai ser menos 3 sobre 2 amperes, né? Mais o I3 que está aqui são 4 amperes. Então se a gente fizer essa conta aí, né? Deve dar conta aí. Quem tem a calculadora fácil aí? Você vai dar 2,5, né? Esse aqui vai dar 2,5, tá? Amperes, tá? Então, veja aí que se a contribuição só de uma fonte deu menos 3 sobre 2 amperes, né? Ou seja, a corrente no sentido contrário que está pedindo, a outra deu 4 amperes, mas no circuito geral, no circuito todo, se vocês ligarem, montarem esse circuito aqui no Workbench, né, por exemplo, na simulação lá que vocês fazem lá em medidas elétricas, vocês vão achar essa corrente aqui, essa corrente de 2,5, ou seja, a contribuição das duas fontes ao mesmo tempo. Vai dar 2,5 amperes aí em cima dessa resistência de 4 ohms. Dúvidas? Não, professor. Então, pronto, se ninguém tiver dúvida, eu vou passar alguns exemplos para vocês fazerem aqui, tá? Então, esse foi o que a gente fez. Façam isso aqui agora, ó. Esse tem uma fonte de tensão, tá? Lembra quando eu quero tirar a fonte... Deixa eu voltar aqui os slides, ó. Pessoal, ao mover uma fonte de tensão, né? Ou se a gente for remover uma fonte de tensão, a gente tem que trocar ela por um curto-circuito, igual tá aqui, ó. Tá? E se eu for mexer numa fonte de corrente, tá? Uma fonte de corrente, e eu for tirar ela do circuito, eu tenho que deixar aquele trecho do circuito em aberto, do jeito que tá aqui, ó. Então, tem que lembrar sempre disso. Esse exemplo que eu acabei de fazer aí só tinha fonte de tensão. Então, como só tinha fonte de tensão, num primeiro momento eu deixei só a primeira curto-circuitada, no outro momento deixei só a segunda curto-circuitada. Agora que tem a fonte de corrente, você vai ter que considerar aí, quando for usar, não for usar a fonte de corrente, no caso, né, você vai ter que deixar ela em aberto, deixar assim, ó. Tá entendido aí? Lembra desse detalhe. Deixa eu anotar aqui.
Anota aí. Então, vou passar aqui, viu? Pro próximo. Vamos tentar fazer esse exemplo aí agora. Ó. Primeiro você vai considerar só a fonte de tensão, né? E vai zerar a fonte de corrente e calcular essa corrente 1. Depois você vai zerar a fonte de tensão, considerar agora só a fonte de corrente e tentar calcular essa corrente I1 também. E depois você junta os dois resultados, igual eu fiz lá naquele exercício anterior. Então todo mundo fazendo aí, eu vou aguardar. Isso repete novamente as orientações, por favor. Deixa eu voltar aqui pela figura, fica melhor aqui ainda pela figura aqui, ó. A gente acabou de fazer, cadê? Vai pegar, vai considerar primeiro só uma fonte, igual a gente fez aqui, ó, considera só uma fonte e zera a segunda, tá vendo? Sim. O professor saiu da aula? A parte que foi, ficou estranho pra mim também aqui, já saiu. O professor Ele caiu saiu. da internet dele, né? Provavelmente deve ter caído a internet dele.
reunião. Você estava fazendo exercício? Alô? Tem alguém aí? Voltou agora, professor. Mas vocês chegaram a desenhar, pegar o desenho? Eu nem vi, professor. Eu tiro aí pra explicar pro menino aí que caiu na internet. Então desenha isso aí, ó. Tenta calcular aí agora a corrente 1 usando esse método que a gente acabou de falar aí. Eu vou mexer na internet ali, botar um ventilador para refrescar ele ali. Peraí que eu já volto. E alguém falou alguma coisa enquanto eu saí? Eu caio de novo, deixa eu ver se não cai de novo. Cai não, tô aqui de novo. Alguém tá fazendo exercício? Tá aqui isso. Eu tô tentando aqui, você. Pronto. Quando eu caí, professor, eu pedi pro senhor passar as orientações novamente. Tá explicando, só que caiu logo. A internet aí. Ah, tá. A orientação era a seguinte, é que você tem que pegar o quê? Você tem que pegar uma fonte só e calcular a corrente. Vou te falar ali, vou depois considerar só outra fonte e calcular a corrente. Vou considerar uma fonte cada vez. Quando eu for tirar uma fonte, se for fonte de tensão, você troca por um curto-circuito. Se for retirar uma fonte de corrente, você troca por uma aberta. E o segredo é desenhar. Se ficar olhando sem desenhar, fica mais difícil. Desenhar, tira uma fonte, desenha uma fonte, vai vendo como fica o desenho e vai avançando. Beleza. Professor, Sim. no caso aí eu vou isolar uma fonte, aplicar a lei de Ohm, depois isolar outra e aplicar a lei de Ohm. Quando a gente fala lei de Ohm, é só a questão mesmo de, nesse caso aqui, é coisa de associação de resistores. Como só tem um, fica a lei de Ohm direta aí mesmo, né? Então, acho que eu já respondi. Então. Então a primeira, considerando só uma fonte, considerando só a fonte de corrente e tirando desculpa, considerando só a de tensão e tirando a de corrente, vocês acham importante dizer? Sim. Sim, pronto. Agora considera só a de corrente e zera a de tensão e vê quanto você vai achar. Meio. Meio? Ah, Essa aí tá errada. sobre 2. Essa aí tá errada.
Faz de novo aí. Professor, boa noite. Boa noite. Minha internet tinha caído, o senhor pediu mesmo que aí? Para calcular essa corrente 1 aí, usando o teorema da superposição, que é o que a gente acabou de falar no começo da aula. Aí. 8 amperes? Não, deixa eu ver 8, deixa eu ver 5. 5 mais 3, 8. Não, tá errado. Tá errado. A primeira parte tá certo. O 5 você tem razão, mas a segunda parte aí, você não tá, ninguém tá fazendo até agora, não. Talvez não seja culpa de vocês, não, tá? Todo mundo achou aí a primeira parte dos 5 amperes? Alguém não conseguiu? Positivo, Wilson. Consegui. Pronto. Então, se todo mundo achou, então eu posso fazer só a segunda parte? Sim. Vocês concordam com isso? Ou se alguém não concordar, pode falar aí que eu faço tudo, tá? Só deu 18, tá certo, professor? Eu só acho que a Eu só primeira faço- parte, mas passa aí. A primeira. É 30 dividido. É o 30 que é a fonte dividido pela resistência. Então, bora fazer uma de cada vez aqui, ó. Fazer a primeira parte mesmo, alguém pediu aí, ouvi no meio da várias falas. Na primeira parte, vou fazer os 2 desenhos, depois eu resolvo. A primeira parte, você tem que considerar só a fonte de tensão, né? Tá? E a fonte de corrente que está aqui, ó, você vai considerar o que? É um aberto ou um curto-circuito? Alguém lembrei? É aberto. Aberto. Então fica do jeito que tá aqui, ó. No segunda situação, tá? A gente vai considerar só a outra fonte, essa fonte de corrente. Então eu vou desenhar aqui a fonte de corrente, né? 3 amperes. No lugar da fonte de tensão, a gente vai trocar pelo quê? Hein? Para eu zerar uma fonte de tensão, a gente faz o que com ela? Coloca o curto. Isso, coloca um curto nela, tá? Então tem essas duas situações aí que a gente vai ter que resolver. Em ambos os casos, a gente quer calcular a corrente que está passando aqui. Ó. Essa aqui eu vou chamar de I1 linha. Eu vou chamar essa daqui de I1 duas linhas, tá? Agora vamos lá, ó. Primeira coisa, a corrente está de cima para baixo, ó. Veja, de cima para baixo. Então aqui, ó, a nossa fonte de tensão, vamos resolver o primeiro desenho. Então, a fonte de tensão ela vai injetar uma corrente aqui, tá? Essa corrente não vai descer para cá, tá? Porque aqui está aberto, né? Se está aberto, essa não tem como a corrente saltar daqui, ó, de um terminal para o outro, tá? Então a gente vai seguir com ela aqui, ela vai passar aqui por essa resistência, né? Vai dar a volta e chegar aqui de novo na fonte. E eu pergunto, qual vai ser o valor dessa corrente I1 linha aí? 5 amperes, prof. 5 amperes, vai ser os 30 volts, né? Vocês viram aí 30 volts dividido por 6 ohms, que vai dar 5 amperes. Então até aí, beleza, ó. Então essa aqui acho que não foi a dificuldade de vocês. A dificuldade de vocês está nesse segundo desenho. Então, nesse segundo desenho, a nossa fonte está aqui no meio, a nossa fonte de corrente. Ela está injetando aqui 3 amperes, né? Nesse trecho aqui do meio. Quando essa corrente de 3 amperes chega nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente aí? Ela divide, né? Pronto, ela pode ser que ela se divida, né? Pode ser que venha uma parcela para o lado de cá, outra parcela para o lado de lá, né? Aí depende de quem aí. Depende da se estiver fechado ou aberto, não? Mais ou menos isso, é quase isso que você falou. Depende de que. A divisão de corrente que a gente viu antes, depende de quem aqui? Nesse exemplo que a gente fez, ó. A divisão de corrente, nesse não foi no anterior. Nesse aqui, ó. A divisão de corrente depende de quem? Da polaridade, da direção. Polaridade nada, pedi outra coisa aí. Da resistência? Das resistências, né? Das resistências. Não. Das duas resistências. Né?
Isso, faz dois. Então veja que a corrente ela é proporcional a essas resistências, tá? Agora vamos para cá, vamos voltar lá para o nosso desenho. Desse lado de cá tem quantos ohms aqui de resistência? Tem 6, professor. E do lado de cá tem quantos ohms de resistência? 6. Aí nenhum. Nenhum, né? Ou seja, a resistência aqui é zero, né? 0 ohms. E aí, como é que vai ficar essa divisão de corrente aí? Aí não divide. Ela vai puxar toda pra... Repete aí que o seu som tá com eco aí. Acho que ela não divide, não. Tem um microfone de alguém, não sei se é o seu mesmo ou de outra pessoa, tá dando um retorno, aí fica um eco aí várias vezes. Mas aqui é o seguinte, ó. Ela vai pra resistência onde tem a maior resistência? No caso 6? E aí, vocês acham que é isso? Que ela vai para maior resistência, onde tem 6 ohms? A corrente vai a maior parte para cá? Pra mim vai pra parte que tá mais livre, né? Que é a 0. A parte sem resistência, eu acho. E segundo os outros vai para cá, ó. E como é que a gente tira a dúvida disso? Se eu quiser tirar a dúvida, você fala, eu tô em dúvida se vem para toda para cá ou se vai toda para lá de lá. Como é que a gente faz? Ela vai pro lado onde não vai encontrar resistência, né? O lado que é livre, né? Acho que ela vai pro lado que ela não encontrar resistência, né? Isso, ela supostamente ela vai para esse lado que não encontra resistência, ou menos resistência. Mas vamos calcular para ver. Então, se a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente calcula. Só calcular o divisor de corrente ali. O divisor de corrente vai ser o quê? Vocês falaram aí aquela hora. Então vamos pegar aqui, a gente quer calcular a corrente que passa por aqui, a corrente que vai para I1, né? I1, duas linhas, tá? Como é que vai ficar a equação para essa corrente aqui? Total. A total, se 3 amperes, vezes quem? Esse aqui você não quer a de 6 ohms? A que eu não quero é de 6 ohms? É. É a 0. É a 0, tá? É a 0. É que eu não quero é de lá de lá, tá? De 0 ohms. Dividido por quanto aqui? Pela soma das vezes que eu me der. Essa corrente vai dar quanto aqui? 0 amperes, tá? Porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Né? Tá? Eu imaginei isso aí, a corrente é da 0. Pronto, ou seja, vamos pensar aqui agora mais, tá? Essa corrente que está vindo para cá é 0. Então, qual a corrente que está vindo para esse lado aqui do fio, aqui, onde está a resistência, está 0? 3 amperes, né? Ou seja, toda a corrente está passando por cá, ó, pelo lado de menor resistência, tá? Que é o que algumas pessoas afirmaram aí. Então, toda a corrente vem para cá, por quê? Porque encontrou um caminho de menor resistência aqui, ó, de resistência 0. Então, toda passa para cá. E aí não passa nada lá pelo lado que tem 6 ohms, tá? Professor, isso é regra? Acaba se tornando uma regra, tá? Sempre você calculava, isso vai acabar se tornando uma regra. Sempre que eu tiver uma resistência 0 e qualquer outro valor, esse valor 0 aqui, se for uma divisão, né? Se for em paralelo como está aqui, a corrente vai desviar todinha para esse caminho aqui de menor resistência, tá? É sempre assim, ela desvia para um caminho de menor resistência. E aí, se for resistência de valores, vamos supor que tivesse aqui, ao invés de 0, fosse 3 ohms, né? Essa resistência de 3 ohms. Se tivesse 3 ohms aqui, ela ia desviar proporcional, tá? Mas aí quando você vai diminuindo aqui, diminui para 1 ohm. Então essa corrente divide também proporcional. Aqui começa a passar mais corrente ainda. E aí quando eu coloco 0 aqui, quando você chega no 0, que é a mínima resistência existente, aí a corrente vai passar toda por aqui. Ok. Isso aqui a gente vai dizer que é corrente de curto-circuito, tá? É um curto-circuito aí. Então pronto, então vamos agora juntar esses resultados. A gente tem as duas correntes parciais, a corrente I1 linha, que foi 5 amperes, e essa outra aqui de 0 amperes. E agora, vamos voltar para essa figura aqui. Então I1 vai ser o quê? Vai ser I1 linha mais I1 duas linhas. I1 a gente viu que foi 5 amperes, e o I1 duas linhas foi 0, não foi que a gente viu ali? Ou seja, a corrente que passa ali é igual a 5 amperes. Deu para pegar aí a ideia? Deu sim. Positivo, professor. Pronto, então eu vou passar mais para vocês aí. Vou tirar aqui. Responda isso aí agora. Calcula essa corrente de 2, sendo que tem essas duas fontes, uma de tensão e outra de corrente. Ô, professor, só volta lá para mim, anota aqui, por favor. Pronto, peraí.
Isso aí ou Próximo. mais Só ou isso mais, aí mesmo. mais para baixo? Quando anotar, avisa. Ok. O que é para eu tirar ou é o que você vai avisar? Hein? Vou avisar. Tá. Pode tirar, professor. Obrigado. Então, valeu. Então, tô em débito agora. No caso aí, o processo é semelhante, né, professor? Isso, o processo é o mesmo. Só vai mudar os valores, né, pela dinâmica da coisa aí, mas o processo é parecido aí. I1 deu 2. Deixa eu ver, I1, I1 não, é I2 linhas, quer dizer. É I2. Linha. I2 linha deu 2, tá certo, e depois a outra. Acredito que vai dar a mesma coisa do anterior, porque no Não, caso aí. mesma coisa anterior não vai dar não. Desenha e vê o que fica, tá? Você tem que desenhar. Ver como é que fica. Não, porque o raciocínio que eu tive, porque o outro, o número da fonte de corrente era metade, aí também é metade, né? Aí eu levei em conta isso aí. Não, mas o circuito mudou aí. O circuito é diferente do anterior. Independente dos valores, o circuito já muda. É, 5 amperes. Não, tá. Acho que não. Dá 4 amperes? 4 amperes, professor? Eu acho que também não. Se deu 4, duas pessoas diferentes deu 4. Acho que não. O que eu fiz aqui deu diferente. Mas qualquer coisa a gente faz de novo e ver se deu certo. Se deu o mesmo 4 em vocês, você o valor que eu acho de novo. Todo mundo já tentou? Ainda? A corrente de L2 não é 6, não? A corrente de quê? L2, I2, né? É 6? 6 ou 3, você falou? Não entendi. A corrente lá.
calcular a corrente da I2, né? E eu não entendi o valor que você falou, se foi 3, 1, 2, 3 ou se foi meia 6. dúzia. 6. Não, pelo que você falou, eu não tô entendendo nada, tá embolado aí. Aí não é para calcular a corrente em É para calcular a L2. corrente. Então a corrente deu 6 amperes, né? Meia dúzia de amperes, você tá achando? É isso, é. Não dá não, 6 amperes acho que não. Nem 3 como acharam aí, nem 4 como acharam. Tá? 9, professor. 9 também não, tá? Bora calcular então aí, né? Deixa eu cancelar aqui. Lembrando que aqui é calculando, não é chutando não, tá? Calculando mesmo, acho que deu errado. Bora ver. Eu também calculando aqui. Pera aí. Bora de novo. Vamos desenhar tudo de novo. Vou fazer dois desenhos, um para cá, outro para cá. O primeiro desenho eu vou considerar só a primeira fonte, né? 36 volts, deixa eu ver se tem a resistência ali em cima, tem 12 ohms. São 12 ohms, aqui são 6, né? No lugar da fonte de corrente, a gente troca pelo quê, hein? Circuito aberto. Isso, o circuito aberto aí. 36 volts. Então a gente quer calcular a corrente em cima dessa resistência aqui, né? Da corrente I2, né? Só que aqui vai ser, vou chamar de linha, né? Porque não é o I2 ainda. E aí, qual vai ser a corrente que vai passar aqui nesse I2? I2 linha é a corrente da fonte, né? Que ela vai passar aqui, descer aqui e retornar. Veja como que está 4 aberto. amperes. Isso, como tá aberto ali, não vai passar nada pelaquele lado ali, ó. Então vai ser o quê? Vai ser 36 volts dividido por 6 ohms, né? 36 dividido por 6 dá 4? Dá 4. Dá 6. Dá 6, né? Alguém falou 4 ali para É, eu falei 6 depois, professor. Falei 6. 6 amperes, né? Mas isso aqui é só uma parcela da conta, né? Isso aqui não é a resposta final ainda não. Então, 6 amperes. Então, para esse primeiro exemplo, ou seja, a contribuição dessa fonte de 36 volts nessa corrente é de 6 amperes. Qual vai ser a contribuição da outra fonte? Então, vamos desenhar aqui na frente. No lugar da fonte de tensão, eu vou trocar pelo quê, hein? Professor, e o 12 ali? Qual 12? Ah, Ali, tá, tem um sim. 12 ainda, né? Ih, tem razão. Tá errado essa conta aqui, ó. Tá errado. Dá 2 aí. Vai dar Já 12. apaguei o meu. É 12 mais 6, né? Vou até escrever aqui logo tudo. É que esse 18, 36 dividido por 18, que vai dar 2 amperes. Tá errado, dá errado mesmo. Bem lembrado mesmo. Então todo mundo aí corrigiu essa parte de vermelho aí que eu fiz aí. Então vamos repetir todo mundo aqui agora. Fonte de corrente. Fonte de corrente de 9 amperes. 9 amperes. Aqui vai ser 12 ohms. E aqui vai ser 6 ohms. No lugar da fonte de tensão, a gente faz o quê? A gente bota um curto aqui, né? Um curto-circuito. Esse aqui a gente bota um aberto, né? Aberto. E do lado de cá a gente coloca um curto, tá? Vou destacar aqui só para chamar a atenção aí, ó. E agora, vamos refletir aqui, ó. Essa fonte de corrente, ela injeta uma corrente de 9 amperes. Esse caminho que eu estou passando aí, ó. Quando chega nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente? Tá, divide, professor? Ela divide. Veja que os dois resistores são paralelos. O de 12 e o de 6 ohms. Se está em paralelo, é que vai dividir. Deixa eu desenhar de outra forma, só para vocês entenderem. Tem que aplicar a fórmula de divisor de corrente. Ou divisor de resistência. Resistência não, divisor de corrente. De corrente, quer dizer. A corrente, ela chega nesse ponto aqui, ela divide. Uma parte passa por baixo, outra parte passa por cima, tá? E aí, a mesma coisa está acontecendo ali, né? Só muda que aqui está na horizontal, lá não. Então, você tem que calcular essa divisão aí, para qual é a parcela que está passando ali pelo lado que a gente quer. Um momento aqui, deixa eu tentar aqui. Então, tenta aí. Aqui vai ser I2, duas linhas, ó, que vocês têm que calcular, tá? A gente está interessado nesse lado de cá. Se tivesse interessado lá de lá, também dá para fazer, né? Sempre calcula esse 2, duas linhas.
Dá 3 amperes? Acho que você calculou o lado errado aí. Presta atenção na regra aí, como é que é. A regra é corrente que entra vezes a resistência que eu não quero, tá? Você deve pegar a resistência que você queria. Ao contrário. Dá 9? Não, 9 é a corrente total do circuito, né? Não tem como dar a corrente total se dividiu, né? A não ser se uma das resistências fosse 0. Igual foi o desenho anterior, lá daquela hora. Talvez é o que você está fazendo aí, né? Como é a fórmula mesmo, professor? É a total vezes... Deixa eu escrever aqui, ó. Corrente é igual a corrente total que entra no circuito, vezes a resistência que eu não quero. Deixa eu botar a corrente 1, por exemplo. Vai ser vezes R2, dividido por R1 mais R2, tá? Veja que aqui, ó, é 1, né? Se eu estou calculando a corrente na resistência 1, eu estou usando a resistência 2, ó, ali em cima. Dá 0,5 aí? Não, também não. 0,5 só se as duas resistências forem... Não, 0,5 não. Você não quer a resistência I2? Eu não quero a resistência, eu quero a corrente na resistência 2. Então, 9. 9 não é não, 9 é a corrente total. Se ela está dividindo, gente... Vou pegar aqui, ó. Se eu tenho duas resistências... Dá 3, professor? 3 também não. Veja o seguinte, você tem a corrente entre 9 amperes, ela está dividindo, ou seja, uma parte passa em cima, outra parte passa embaixo, não tem como ser 9, a não ser que uma dessas aqui fosse 0, tá? Que foi o caso daquela hora anterior. Que ele passa toda só de um lado, né? Passa toda só aqui embaixo, aos 9 amperes. E lá em cima não passa. 9 vezes 6 dividido por 18. 9, não, a sua conta está errada, porque de um detalhe está errado, é isso aqui, ó. Você está pegando errado aqui, ó. Esse valor aqui é a resistência que eu não estou interessado, tá? Se eu estou interessado na resistência, calcular a corrente na resistência de 6 ohms, eu tenho que pegar a resistência o contrário, a de 12 ohms, tá? Por isso Deu 6. Dá 6, tá? Dá 6. 6. Então observa isso que está em verde aqui, ó. Vocês estão apanhando para isso aqui, ó. Eu fiz o contrário também, aí depois eu me corrigi. E se aqui é R1 e ali é R2, você tem que usar desse jeito aqui embaixo, ó. Ou se usar o contrário também, pode chamar de lá R1, aqui R2, e aí troca aqui, ó. Aqui passa a ser 2 e aqui passa a ser 1. Então esse aqui vai dar 6 amperes. Bora montar aqui só para todo mundo ver aí, né? Aqui vai ser a 3. corrente. 3 não, rapaz, é 6. Meia dúzia. Não, a outra que eu tô falando. A outra. Então vai ser o quê? Vai ser 3. 9 vezes 12 dividido por 18, tá? Isso aqui vai dar 6 amperes. Ó. Pronto. E agora a gente tem o quê? Tem dois resultados que são parciais, tá? Então, esse primeiro resultado que a gente tem aqui é devido apenas à corrente, à fonte de tensão, né? Em cima, ou seja, a corrente nesse resistor de 6 ohms, devido a essa fonte de 36 volts, é de 2 amperes. Mas, devido à fonte de corrente, a gente vai ter ali outros 6 amperes ali contribuindo. Ou seja, se a gente voltar para o circuito original, quantos amperes a gente vai ter aqui, de fato, passando aqui em I2? Só somar, né? Vai ser I2 linha mais I2 duas linhas, tá? Que vai ser os 2 amperes mais os 6 amperes que vocês acabaram de achar, que vai ser 8 amperes, tá? Então, se você montar esse circuito aqui lá no Workbench, né, que vocês trabalham lá, em medidas 2, e vocês vão colocar uma fonte de corrente, uma fonte de tensão, e quando montar isso aqui, se colocar um perímetro aqui no meio, ó, você vai medir, ele vai indicar uma corrente de 8 amperes passando aqui nesse resistor do meio, tá? E aqui são as contribuições individuais de cada fonte, né? Os 2 amperes e os 6 amperes. Alguma dúvida? Fazer mais um aí para ver se está certo. Bora ver se tem mais um aqui. É isso aí, ó. Olha só, esse ele tem 3 fontes, tá? 1, 2, 3 fontes.
uma tendência que você quer fazer, que é o seguinte, é zerar só uma fonte e deixar as outras duas, tá? E não vai dar certo, não. Você tem que deixar apenas uma única fonte no circuito, tá? Então você zera duas, vamos supor, zera essas duas, e aí vai ficar só com essa. Depois zera essas outras duas aqui e fica só com aquela do meio. Depois zera essas duas aqui e fica só com aquela última, por exemplo. Ou seja, se você tem, antes você tinha duas fontes, você tinha dois desenhos. Agora que você tem três fontes, você vai ter que ter três desenhos, tá? Três cálculos parciais aí de I1, tá? Entendido aí? Como é aberto, tem que deixar aberto na pessoa aí. Aberto só se for o quê? Aberto só se for fonte corrente. Se for fonte de tensão, você deixa em tudo. E aí, de acordo com o desenho que aparecer, você resolve. Você tenta associar resistor, se é sério, se é paralelo, e tenta resolver. Tá? Então, eu vou pegar um negócio aqui, pegar uma água e morder uma coisa ali, eu já volto. Vai fazendo aí. E aí, estão achando aí? Professor, nesse caso aí, em questão, quando eu for achar a resistência total aí, o outro lado vai ficar zerado, né? O que vai ficar zerado? No caso, se eu for ignorar aí a fonte de corrente de 3 amperes e a fonte de tensão de 6 amperes, Sim. Aí eu vou fazer aqui que está em série, na verdade, né? Eu vou somar 4 com 2 dá 6. Vai ficar 12 dividido por 6 igual a 2. Isso. Aí quando eu for achar o valor, no caso, a outra turma está zerada. Uma vai estar em circuito aberto, outra em circuito fechado. Vai estar zerado, né? Na verdade, a gente zera as duas fontes. Quando a gente fala trocar por aberto ou por circuito, na verdade a intenção é zerar as fontes naquele trecho ali, tá? Não sei se tu quer dizer, mas tua conta tá certa aí. A conta que tu fez aí no primeiro caso tá certa. Os três valores, então, aqui deu 2, 1 e meio. 2, 1 e meio, né? Deixa eu ver se dá esse mesmo. Deixa eu pensar aqui. Os demais acharam aí algum resultado? Tentando aqui.
Eu só achei das resistências principais. A 2 em 1 também. Essa do meio não achei não. Da resistência da fonte, né? A fonte que tá considerando cada fonte. É a da fonte aqui. Aí por que não achou a terceira? A terceira é a mesma coisa, só tu tirar as duas primeiras fontes e deixa só a terceira. Então a gente vai ter 3 desenhos aqui. Fazer um pra cá, ó. Bem pequeno. Depois deu um zoom ali. Esse ali é 1, né? A ordem depende ainda. Vou fazer outro aqui pra baixo. Seria 3 amperes, pô. O final deu 3 amperes? Sim. Espera aí que a gente vai ver. O outro desenho é esse aqui, tá? Bota só os valores aí. E o outro fazer aqui no meio. Vai ser esse desenho. São esses 3 desenhos aí que vocês têm que fazer, ó. Cada um só tem uma fonte, né? Uma das fontes aí. E em todos os casos está interessado na corrente aqui, ó. Corrente I1 linha. I1 2 linhas. E I1 3 linhas. Então é só isso aí que tem que ser feito. Quem não fez aí, tenta terminar esse de jeito aí, ó. Calcular em cada pedaço aí, calcular essa corrente está indicada aí. 2 aqui é 12, né? Aqui são 6 volts. Então tenta ver. Consegui aqui. Acho que eu finalizei aqui.
Onde corrente de tens. Neste caso aqui, olha só. Essa fonte de 12 volts, ela vai injetar uma corrente nesse sentido aqui, ó. Eu estou colocando aí. Tá? Aqui são 4 ohms, né? Então veja que vai estar no sentido contrário do que a gente está esperando ali, ó. A gente vai ter que menos a corrente I1, duas linhas, é igual a quem? Vai ser 12 volts dividido por quantos ohms aí? 6 ohms. 6 ohms, porque as duas têm série, né? Ou seja, vai ser 12 dividido por 6 dá 2 amperes. Só que tem um sinal negativo ali, ó. Então vai ser I1 é igual a menos 2 amperes, tá? Uma 3 aqui, né? Só para... Então, essa primeira corrente, ela está no sentido contrário do que a gente está esperando, né? Só que com intensidade de 2 amperes. Onde ele está mostrando aí, eu não consigo identificar. Eu sei que botou aí Não identificou o quê? A corrente, ao contrário. Isso, a seta está para baixo aqui, ó, e a fonte vai injetar para cima. Tá? Sim. Então vamos para o próximo desenho, tá? Tanto faz a ordem dos desenhos que a gente vai fazer aqui. Olha para isso aqui agora. A corrente vai estar saindo da fonte, passando pelo primeiro resistor, vai seguir exatamente no caminho que a gente quer ali, ó, em cima de 1, e passa pelo segundo resistor e volta aqui para a fonte. Então vamos calcular aí. Essa aqui eu vou chamar de I1, duas linhas, tá? Como é que fica a equação para calcular isso? 6 ohms dividido por 6. 6 volts dividido por 6 ohms, tá? E vai dar 1 ampere, né? Pronto. Então a gente já tem outro resultado parcial aí, ó. Depois a gente vai juntar tudo aí. Vamos para o próximo. No próximo, a gente tem agora a fonte de corrente. A fonte de corrente, ela injeta uma corrente. Chegando nesse ponto aqui, o que acontece com a corrente? Assim divide. Ela divide. Uma parcela vai vir para esse lado, outra parcela vai vir para o lado de cá. De um lado tem uma resistência ali que acho que é de 2 ohms, né? E do outro tem outra aqui de 4 ohms. A gente está interessado só desse lado de cá, ó, que passa por aqui exatamente no mesmo sentido que a gente está interessado, ó. Corrente I1, né? Linha. Como é que eu calculo I1 linha aí? É 3 amperes vezes 4? Vezes 4. Dividido por quanto? Dividido por 4 mais 2. Isso, dá 6. Ou 6, quer dizer. A mesma coisa, isso, dá isso aí. Agora é só simplificar aqui. Ó. Eu vou simplificar aqui por 3, vai dar 1. Aqui por 3 vai dar 2. 4 dividido por 2, simplifico por 2 em cima. E por 2 embaixo vai sobrar 2 em cima, né? 2 amperes. Então tá aí, ó. A gente tem aí Vou botar de azul aqui. É igual aos outros. 2 amperes. Então a gente tem esses 3 resultados parciais. Deixa eu tirar o zoom aqui. Agora a gente vai ter que juntar eles naquela figura original ali, ó. Professor? Oi. Eu posso levar em conta esse raciocínio aqui, tipo o seguinte, quando eu vi essa fonte de divisor de corrente aqui, de 3 amperes, eu vi que um lado era 4, o outro lado era 2. Aí eu vi logo que um seria o dobro do outro. Aí, tipo assim, eu nem fiz o cálculo. Pode ser também. Direto. Aí só dá quando os valores inteirinho, bonitinho. Mas se for... É isso mesmo. Ou, por exemplo, mas é 3, correto fazer assim, né? Mas é correto. Se fizesse, por exemplo, fosse 3 ohms e 4 ohms, ia ficar um pouco mais de dificuldade de você calcular aí, desse jeito. Mas como é o dobro do outro, fica melhor. Isso, como é o dobro do outro, a corrente vai ser a metade, né, na resistência maior. Mas pode pensar assim mesmo. Depois, se for um par outro ímpar, se for 2 par um. Eu não entendi, repete a pergunta. Por exemplo, como o senhor deu, como fosse os 2 par aí, 2 e 4, daria para pensar desse jeito, como o Wilson falou. Mas se fosse no ímpar, não dava, no caso, 5, com 2 ali, dava errado. Ficaria difícil dele entender, dele achar um valor certinho ali. É porque foi o dobro, não é nem por ser par ou ímpar, é por ser o dobro. Poderia ser 5 e 10, por exemplo, daria a mesma coisa que ele falou aí também. Entendi. Tá.
Mas vamos lá, então vamos juntar esses 3 resultados. Ó. Juntar os 3 resultados, vamos escrever a equação aqui embaixo mesmo. Vamos escrever aqui, ó, que a corrente I1, né, é igual a I1 linha mais I1 2 linhas mais I1 3 linhas, tá? Que esses resultados parciais que a gente tem ali. Então, vou somar o I1 linha, são 2 amperes, tá aqui, 2, mais o outro aqui vai ser 1 ampere, ó, e o outro ali vai ser menos 2 amperes. Então, somando tudo isso aí, vai dar 1 ampere, a resposta final, ó. Ou seja, nesse desenhozão todo aqui, se vocês montarem esse desenho aqui em cima, lá no programinha, como a gente falou antes, que você vai achar 1 ampere circulando aqui, ó. Vou botar 1 amperímetro aqui. Entendido? Entendi. Então, esse é o teorema da superposição, tá? Então, sempre que você tiver um circuito com várias fontes, a corrente naquele trecho do circuito é a soma das contribuições individuais de cada fonte. Igual a gente viu aqui, cada desenho aqui calcula a contribuição só de uma fonte. Professor, se eu colocar um circuito desse que o senhor monta aí, com esse cálculo, vai bater certo lá no Ocidente? Tem que bater. Se não bater, que a gente fez uma conta errada aqui, tá? Ah, beleza. Só se a gente errou. E é bom que faça mesmo com exercício. Já pega isso lá e faça, tá? Eu pego as formulazinhas e fico jogando lá pra ficar olhando lá. Legal. Bom, depois vocês colocam, já dá uma treinada lá. Mas bora ver aqui, né? Então, deixa eu ver se tem mais algum assunto aqui. Tem mais exemplos aqui, não vou fazer todos não, tá? Porque é muito chato fazer tudo. Professor? Oi. Você ainda vai colocar o último questionário ou já acabou o questionário já? Eu vou colocar ainda esses assuntos aqui, dá para colocar questionário ainda. Esses aqui. Mas eu não sei. Vou começar um assunto agora, aí talvez eu não coloque ele logo no questionário não, talvez só a semana que vem, mas a semana que vem tem que ter a recuperação também de você, tem que botar um questionário de recuperação. Não, porque eu ia falar com você podia botar essas anotações aí no AVA depois. Não, isso aqui, as anotações já tá no... você tá falando qual? Qual anotação? Feita na aula. OneDrive aí. OneNote aí. Esse aqui, né? Aí eu posso, se eu lembrar, qualquer coisa pede o líder para me lembrar aí, tá? Eu vou anotar aqui para tentar lembrar. Beleza. Deixa eu anotar aqui, peraí. É porque o professor de matemática faz assim também, em vez de deixar ela no AVA. Uhum. Eu não gosto muito de colocar, porque tem gente que é preguiçoso, tá? Tem gente que acha que... Não estou dizendo que é o seu caso, né? Mas tem gente não que olha, depois o pessoal vai deixar tudo lá, depois eu vou lá e olho. Tipo assim, mas não, se não puder, beleza também, tá tranquilo. Eu sei, assim, eu vou deixar, mas eu evito. Logo no começo que eu comecei esse negócio, eu já pensei logo em deixar. Falei, toda aula eu vou deixar lá. Eu falei, não, mas tem gente que é preguiçoso. Tem cara que só o fato de ter slide nem copia nada. Já tá tudo no slide, não vou nem copiar. Mas acabou, já que ano que vem já é presencial. Tem isso mais não. Tomara que acabe esse sofrimento aí. Mas vamos lá, depois eu anotei aqui, depois eu lembro e coloco lá. Deixa eu ver outro assunto aqui. O outro assunto é outro método, dá para resolver. Lembra no começo da aula eu escrevi vários métodos para vocês, né? Acho que já paguei ali. Mas vamos falar de um aqui agora, que é o método das malhas, tá? Isso aqui é o método mais manjado que tem, né? Não sei porque todo mundo gosta tanto desse método das malhas, né? Os outros fazem a mesma coisa. Mas vem para olhar aqui, ó. Então a gente, só resumindo aqui, ó, há 2 aulas atrás a gente falou o quê? Falou sobre a lei, na verdade a gente veio falando sobre a lei de Ohm, e há 2 aulas atrás a gente falou que a gente podia usar a associação de resistores, né, e calcular tensões e correntes, né, para misturado com a lei de Ohm para resolver circuitos, né, que é aquela coisa de resolver circuitos série paralelo lá que a gente viu em outra aula. Aí na aula passada a gente falou o quê? A gente falou sobre transformação de fonte. Transformação de fonte também você resolve problema com isso também, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aquele circuito, eu tirei aqui, né? Esse circuito aqui, né, que a gente tinha apresentado no começo da aula. A gente pode transformar isso aqui, ó, numa fonte de corrente, tá? Porque a gente tem uma resistência, uma fonte de tensão em série com a resistência, tá? Você consegue transformar isso numa fonte de corrente e consegue também transformar isso aqui em outra fonte de corrente, ó. E aí, com isso aqui, você simplifica o circuito. Vai dar um circuito diferente desse, né? Mas com a mesma funcionalidade. E aí você consegue resolver também o circuito
de maneira mais fácil, tá? Então, essa coisa de transformar fontes também resolve circuitos, tá? Ajuda a resolver. Aí você vai cair o quê? Vai cair nesse método aqui de novo, ó, que é parecido com o que a gente fez aí. Então a gente viu também agora o teorema da superposição, né? Que você troca o circuito todo por circuitos mais simples, né? Que só tem uma fonte, e aí você também cai aqui nessa situação aqui, ó, de empregar a lei de Ohm, associação de resistores, essas coisas para calcular seu problema. Então, dá também para fazer. Existe também agora o método das malhas, tá? Que a gente vai falar agora. Esse aqui, ele vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, né? Ele vai estar mais para esses dois aqui que conversam juntos, ou andam juntos. Método das malhas e método dos nós. Então a gente vai ver agora esse método das malhas. Vai ver o que a gente consegue ver nesses 25 minutos. Deixa eu autorizar a Jefferson aqui. Alguém botou coisa aqui, professor, cadê o método das provas com tempo, com a tentativa, é só Brook. Não sei o que é Brook, para quem faz no celular, para quem assiste pelo celular. Porque quando a gente sai para tirar foto da atividade, o caderno e volta, a prova automática considera uma tentativa e acaba a chance. Quando volta? Não entendi por que quando volta. Quem tem computador é bom, mas para quem assiste as aulas pelo celular é ruim. Se você sair da tela, que é uma tentativa, você está falando, Josão? No celular, no caso, você saindo da tela, ele já queima a tentativa, estranho isso. Porque para mim a tentativa era pelo tempo, eu pensava que era assim. Tem que ver aí. Então, 2 tentativas também não resolve, né? Antes era 2 tentativas, não vai resolver nada também, porque se a pessoa sair uma vez, só tem mais uma saída. E antes fazia como? Porque fica... E tentasse... É como se saísse e tentasse novamente. Mas estou falando, se antes também, no caso, se saísse para qualquer coisa, na hora de voltar, ele não aceitava também, né? Agora a diferença é que é uma só. Sei não, né? Não sei como é que ele ia resolver isso, não. Porque colocar muita tentativa não faz sentido também, né? Porque o cara vai chutando, vai pegando resposta de colega e tal, e vai desenhando, modelando a resposta de acordo com a situação que vai aparecendo, né? Então, 2 tentativas fazendo a segunda. Pode ser que eu coloque 2 tentativas lá, então. Depois a gente vê isso aí. Mas vamos por cá, né? Cadê? Então, dito isso aqui, é só para vocês enxergarem o quê? Que existem vários métodos para resolver circuitos, tá? E aí, qual o problema aqui? Tem gente que conhece aí essa coisa aqui de associar resistores, né? Associar em série, associar em paralelo, e acha que só isso aqui resolve tudo, tá? A gente faz algum curso aí fora e pensa, não, isso aqui resolve tudo. Todo circuito ou está em série ou está em paralelo. E aí eu consigo resolver. Nem sempre é assim, tá? Nem sempre acontece isso. E aí, nessas situações que não acontece isso, você pode usar um desses métodos abaixo aqui, inclusive para transformar, né, em um método, em alguma situação que cai aqui, como é o caso aí da superposição que a gente acabou de ver, e também a transformação de fonte de tensão em corrente. Também é cair nesses métodos aqui. Ou então, esse aqui agora que a gente vai ver que não vai passar por aquilo ali, né, mas nem precisa associar resistor, não precisa fazer nada disso. Então, bora falar um pouco aí sobre o método das malhas. Então, aqui a gente tem um circuito, né? Esse circuito tem 2 fontes de tensão, uma de um lado, outra do outro. Temos esses 3 resistores aqui, ó, R1, R3 e R2, tá? E é o seguinte, a tentação de todo mundo é o quê? É tentar aplicar isso aqui, aplicar associação de resistores, tá? Nesse caso aqui, dá para associar os resistores? Não dá não. Eu só não entendi nada, falhou o áudio, mas eu entendi a parte do não dá não, né? Não dá não já é a resposta aqui, que interessa pra gente. Então aqui não dá pra gente associar, tá? Aqui não tá nem série nem paralelo nenhum dos resistores aí. Então é uma situação que a gente não consegue resolver isso aqui. Então o que a gente poderia fazer? Poderia transformar aquelas fontes de tensão em fonte de corrente, tá?
ou então fazer a superposição, igual a gente fez aí agora. Se quiser fazer como exercício depois superposição, vocês façam lá, mas não vou fazer agora não. A gente vai fazer o método das malhas com esse circuito. Então, primeiro vamos definir o que é malha, tá? Então, malha vai ser esses caminhos fechados aqui, ó. Todo caminho fechado que a gente tiver vai funcionar como se fosse uma malha mesmo, um tecido, né? Um pano, né? E aí você tem esses caminhos fechados aqui, a gente vai chamar de malha. Então, no circuito é a mesma forma. Então, aqui a gente tem um circuito, isso aqui funciona como uma malha para a gente, nesse caminho fechado. Esse outro caminho fechado aqui também funciona para a gente como uma malha, tá? E, então, tem mais exemplos aqui de malhas, né? Aqui tem 2 malhas, malha 1 e malha 2, né? Aqui tem 3 malhas, tá? Aqui tem outras 3 malhas de um formato diferente. Então, todo caminho fechado que a gente tem aqui é malha, tá? Então, a ideia vai ser toda baseada nessas malhas. E o que a gente vai aplicar dentro dessas malhas? A gente vai aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Vocês viram lá atrás, a gente viu em outra aula aí, tá? Se você se lembra, na lei das tensões de Kirchhoff diz que o somatório, tá, das elevações e quedas de tensão, tá, de uma malha é igual a 0. Não sei se vocês lembram disso aí. Ou seja, se a gente olhar as quedas de tensão nos resistores, tá, e as elevações de tensões, na hora que somar isso aí, se eu somar as elevações de um lado e as quedas do outro lado, né, vou botar aqui elevações e aqui quedas de um lado. Quando eu somar tudo isso aqui, tem um lado tem que dar igual ao outro, tá? Que é a mesma coisa de tirar essa igualdade do lado de cá, né? Colocar uma subtração aqui e dizer que é igual a 0, tá? A mesma coisa. Então, a gente vai usar esse recurso, essa afirmação aqui, ó, que a gente já viu lá atrás que era verdadeira, né? A gente viu, acho que nas 2 aulas atrás aí. E vamos usar ela para poder resolver circuito, resolver o problema dos circuitos aí. Então tem um procedimento, tá? Um procedimento é isso aqui tudo. Eu vou fazendo com vocês, depois a gente vai lendo aqui. E se eu só ler, fala. Naquele primeiro exemplo ali, naquele circuito ali, não tá nem em série nem paralelo. Como é que eu faria para fazer o teorema de superposição? Mas você considera só uma fonte, rapaz. A gente não fez antes, considera só uma fonte. Que a resistência aí, eu vou somar tudo, né? Para achar a resistência total? Não. Primeiro você não soma, não. Primeiro você faz o desenho, igual eu falei naquele procedimento, vai trocar isso aqui, por exemplo, para um curto-circuito, tá? E aí agora você vê o circuito. O circuito ficou o que agora? Tem alguma coisa agora que eu consiga associar? Antes não tinha. E agora tem como associar? Agora tem. Agora tem. Antes não tinha, mas agora tem. A ideia é justamente essa. Quando a gente tira uma fonte de tensão, a gente já passa a ter alguma coisa séria ou paralelo, que facilita a nossa vida. É o diferencial mesmo, entendi. Isso. A intenção é justamente essa. Então, associa. Então, esse procedimento aqui eu vou lendo com vocês e vou fazendo exemplo, né? Porque aí acho que fica melhor para vocês acompanharem. Deixa eu pegar aqui o desenho, esse desenho aqui. Cadê esse aqui? Você. Ctrl V. Então tá aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos seguindo lá o roteiro. O roteirinho tá onde tá aqui. Projetar aqui. Então olha só, ele fala o quê? Ele pede para associar uma corrente, deixa eu autorizar a entrada de Rogério. Ele pede associe uma corrente no sentido de cada malha fechada independente do circuito. Então o que esse primeiro item quer dizer? Que a gente vai definir aqui um sentido para uma corrente. Eu posso supor que eu vou ter uma corrente, vou estar de vermelho, para chamar a atenção. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. A gente pode supor que a gente tem uma corrente nesse sentido aqui, né? E uma segunda corrente nessa segunda malha aqui, nesse mesmo sentido, tá? É a gente que define. Aí você fala, pessoal, mas eu quero definir ao contrário, eu quero definir essa aqui para cá. Tem algum problema? Não, tá? É a gente que define, não tem problema, tá? E outro fala, não, eu quero definir as duas para o lado de cá, tá? Então não tem problema, né? Um terceiro fala, não, um quarto não, eu quero definir agora para cá, ó. As duas entrando nesse resto do meio. Não tem problema, é a gente que define. Então, esse primeiro ponto aqui é o que está dizendo, associa uma corrente num sentido a cada malha fechada, independente do circuito, quer dizer isso. Que a gente que vai escolher aqui um sentido para a corrente. Só para fim de praticidade, eu vou colocar as duas no mesmo sentido aqui, ó, no sentido horário, tá? Esse círculo aqui no sentido do relógio, do ponteiro do relógio. Então, aqui na malha 1, a gente tem essa corrente nesse sentido, e aqui a gente tem essa outra corrente. Vamos botar nomes a ela. Vamos chamar essa aqui de I1, né? Esquece esse nomezinho que tá ali, ó. Esquece aquele outro nome ali também. Esquece esse.
e vou chamar aqui de 2, tá? Considera só que tá em vermelho aí. E 1 e 2. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, ele pede para indicar as polaridades de cada resistor dentro de cada malha, tá? De acordo com o sentido da corrente que te definiu aí no item 1, nesse item anterior. Então, já está aqui, ó. Então, essa corrente, vamos sair da fonte aqui, essa corrente a gente definiu nesse sentido, né? Então, chegando aqui, ó, aqui tem que ser positivo, né? Ele já deixou ali positivo e aqui é negativo. Essa corrente descendo aqui, ó, ela polariza aqui positivamente, aqui negativamente nesse resistor, tá? E aqui ela volta para a fonte e não tem mais nenhum resistor. Vamos fazer agora para outra corrente. A outra corrente, ela está também no sentido horário, né? Então, ela vai influenciar nesse resistor aqui também, ó, nesse resistor do meio. Do lado de cá, ela vai influenciar aqui positivamente, né? E quando ela sai, fica negativo, ó. E aí ela sobe aqui, ó. Chegando aqui é positivo, saindo é negativo, né? E aí ela dá essa volta. Nesse exercício já vem marcado as polaridades, né? Mas não é tudo que vem não, tá? E aí você tem que marcar isso aí que eu estou colocando aí de vermelho, essas informações. Então, chega, bora para cá, ó. Então, a ressalva que a gente tem que chamar atenção, é isso aqui, ó. Esse resistor do meio, ele está sofrendo contribuições da corrente do lado da malha 1, né? E está sofrendo também contribuições da malha 2. Então, nesse caso aqui, a gente ficou com duas quedas de tensão em cima do mesmo resistor, ó. Uma devido a uma corrente, outra devido a outra, tá? É desse jeito mesmo. E nos outros não, nos outros como só passa uma corrente, ficou só com a indicação de uma queda de tensão, que era o mais comum para a gente ver. Então fica esse detalhe aí. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, né? Em todas as malhas, né? Observando o sentido que a gente especificou lá em 1, tá? Se o resistor é percorrido por duas ou mais correntes, as duas correntes devem ser consideradas, tá? E a polaridade da tensão não é afetada pela escolha do sentido. Bora fazer para vocês verem. Então, a gente vai escrever o que? Para a malha 1, chamar aqui de M1, vou botar aqui embaixo, aliás. Para a malha 1, vamos botar aqui M1, a gente vai escrever uma equação para ela ali. Então, na malha 1, vamos sair desse ponto aqui, ó, e vamos dar uma volta, seguindo aí o sentido da corrente, né, dentro dessa malha, até retornar aqui para o ponto B de novo. Pode ser qualquer ponto, tá? Estou pegando esse B aí porque sim. Então, se eu seguir aqui nesse caminho, eu encontro esse sinalzinho de negativo aqui, ó. Então, isso aqui eu vou dizer que isso aqui é uma elevação de tensão. Elevação de quanto? Elevação de 58 volts, tá? Então, aqui vai ser mais 58 volts, né? Ou então eu posso subtender o valor de mais. E aí eu sigo, ó, tá? Sigo. Se eu seguir esse caminho, agora eu encontro esse sinal de mais aqui, que a gente acabou de colocar naquela resistência. Isso aqui a gente vai dizer que é uma queda de tensão, tá? Uma queda vai ter um valor negativo, vou tirar esse volt aqui, vai ter um valor negativo, e aqui a gente não conhece a resistência, né? Ela conhece a resistência, mas não conhece a corrente, né? A gente não sabe qual vai ser o valor da tensão aqui. Então lembra que a tensão é igual a R vezes I, né? Aqui o ideal aqui é a gente colocar a tensão, vamos supor V1. Só que eu não conheço V1. A gente só conhece quem? A gente conhece a resistência 1 e sabe que tem uma corrente 1 ali passando, tá? Então, vou escrever esse produto aqui no lugar da tensão, ó. Então, aqui eu vou apagar isso, vou colocar aqui, ó, R1 vai ser 4 ohms, né? Vezes a corrente 1 que a gente não conhece. E 1 é isso aqui, essa corrente aqui, ó. A gente não conhece. E aí, a gente segue o caminho aqui, ó. A gente segue aqui andando, chegando nesse resistor, a gente chega nesse sinalzinho positivo aqui, ó. Nesse sinal de positivo vai ser uma queda de tensão para a gente. Uma queda de quem? Novamente, a gente não tem a tensão, né? Seria um V2 aqui, mas a gente não tem a tensão. E então a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar, vai escrever ali a resistência, que nesse caso são 3 ohms, está escrito aqui no cantinho. Vou apagar isso aqui tudo. Tá aqui 3 ohms. Vezes a corrente 1, que a gente não conhece ainda. Vezes a corrente 1. Tá? E aí pronto. Só que esse resistor, ele é influenciado também pelo outro lado aqui, ó. Se eu seguir esse caminho, a gente vê que tem aquela corrente de 2 dando essa outra queda de tensão naquele mesmo resistor. Então a gente tem que considerar. Então ali a gente encontra o quê? Se eu vim ali por cima, eu encontro agora o sinal negativo na minha frente, ó. Então o sinal negativo, ele indica elevação, tá? Então a elevação vai ser mais, né? E aí, novamente, não tem a corrente 2, mas tem a resistência e a corrente.
Desculpa, a gente não tem a tensão em cima aqui, mas tem a resistência e a corrente. A resistência 3 ohms e a corrente para aquele outro lado agora é I2, ó, e não I1. E a gente segue aqui, a gente já observou nesse resistor que tem duas quedas, né, de tensão, já consideramos as duas, a gente segue o nosso caminho, né? Seguindo o caminho aqui, não tem mais nenhum resistor, a gente chegou de novo nesse ponto. Se a gente chega nesse ponto aqui, a gente pode dizer que essa igualdade aqui, botar aí o sinal de igualdade e colocar o número 0 ali, ó. Então, isso aqui, essa equação quer dizer o que para a gente? Que a soma das elevações de tensão, né? As elevações são esses valores aqui positivos, né? E as quedas de tensão, né? Que são esses valores negativos, isso aqui tudo é igual a 0. Então, aquilo que eu escrevi aquela hora, somatório das tensões ali na malha vai ser igual a 0, tá? É isso que está escrito aqui agora, só que destrinchado aqui, para esse exemplo aí. Alguma dúvida aí na montagem da equação da primeira malha? Então pronto, se não tem dúvida, vamos continuar. Vamos para a segunda malha, tá? Malha 2. Professor, o 4 aí referente a resistor 1, né? É, a resistência 1, isso. Isso aqui, só para facilitar aqui, só para ficar mais claro para vocês, ó, isso aqui seria a tensão V1, ó, que é essa tensão em cima do primeiro resistor. Isso aqui tudo é a tensão V2, tá? Que é essa tensão em cima do segundo resistor. E essa do segundo resistor tem, pelo teorema da superposição, ela tem contribuição da primeira fonte, né? E tem contribuição da segunda fonte, né? Que é o que a gente acabou de falar lá no outro assunto, tá? Professor, e por que, tipo, a tensão em cima do resistor 2 tem dois valores? É porque tanto da malha 1 quanto da malha 2, é? Isso é que eu acabei de falar, é porque a fonte 1 influencia, que seria, se a gente usar o teorema da superposição para calcular essa corrente no meio aqui, você vai teria essa contribuição aqui dessa fonte, né, da fonte 1, e teria essa contribuição aqui da segunda fonte, da fonte VB, né? Então, no meio, a gente vai ter o quê? Vai ter essa tensão toda aqui, que é a soma dos dois, que é praticamente o teorema da superposição que a gente acabou de ver aí, só que a gente só está olhando, né, nesse caso, nesse meio aqui, nessa malha, nesse resistor do meio. As duas fontes contribuem, uma com a parcela, outra com outra parcela. Entendi, obrigado. Pronto. Então vamos agora, deixa eu apagar um bocado de coisa aqui, para a gente fazer agora o da malha 2. Vou montar uma segunda equação aqui, tá? Para a malha 2. Por isso aqui deixa. Então, para a malha 2 vai ter o que aqui, ó? Vamos sair desse ponto aqui, ó. E vamos seguir aqui o caminho da corrente mesmo, tá? Vamos seguir esse caminho da corrente. Eu vou seguir por aqui, ó, estracejadinho. Chegando aqui, eu encontro o sinalzinho de negativo, de positivo. Sinalzinho de positivo significa queda para a gente, tá? Uma queda, então é um sinal negativo, né? Queda. E a queda de quanto? Vai ser uma queda de tensão aqui proporcional à resistência e à corrente que a gente não conhece. Então, novamente, vai ser 3, né, vezes a corrente, nesse caso a corrente 2, né, que a gente não conhece, tá? E aí, mais o que aqui? Só que do lado de cá também tem a influência da outra corrente do outro lado de lá, ó, essa corrente 1. Então a gente vai ter que considerar. Como aqui o sinalzinho é negativo, né, então aqui vai ser uma elevação de tensão, tá? Eu boto ali agora boto 3 ohms, né, vezes a corrente 1, ó. Vezes a corrente 1, que é a contribuição desse lado de cá, ó. Só destacando aqui, novamente, essa parcela aqui é equivalente a essa queda devido à fonte do lado de cá, tá? A corrente do lado de cá, e essa segunda aqui é devido a essa fonte do lado esquerdo aqui agora. Então a gente olhou ali naquela resistência como é que tá as quedas. Então bora seguir agora. Então resolvido aquilo ali, vamos adiante. Chegando aqui nesse resistor, subir um pouquinho aqui, a gente encontra aqui o sinal positivo novamente, ó. Positivo significa uma queda, tá? Então a queda vamos escrever aqui menos, né? Menos quem? Menos a resistência vezes a corrente. A corrente a gente não conhece, mas a resistência a gente conhece. Então vai ser 2 vezes I2. E a gente segue, tá? Segue, só passa uma corrente, né? Que tem uma contribuição. Chegando aqui, a gente encontra essa fonte. Ó, a fonte tem um terminal positivo dela apontado para cima, né? Então significa que isso vai ser uma queda, né? E essa queda vai ser de 10 volts, tá? Então veja que aqui na fonte já tem um valor logo, digamos, se fosse o produto, se calculasse esse produto aqui, V vezes I, eu daria uma tensão para a gente, né? Mas a gente não tem
a corrente então fica em aberto essa tensão. Mas aqui não, na fonte já tem um valor de tensão, então a gente bota logo 10 ali. E aí, continuando aqui, a gente chega no ponto de onde a gente partiu. Então, eu posso dizer que, afirmar que isso aqui tudo é igual a zero. Então, a gente tem essa... Toda vez que tiver um sinal, só é trocar, né? For mais é menos, menos é mais. Isso. Quando você encontra o sinalzinho de mais na sua frente, é uma queda, então você bota um menosão na frente. Ou então, se você encontrar o sinalzinho de mais na sua frente, se encontrar o sinalzinho de menos na sua frente, é uma elevação, você põe um mais na equação. E aí, pronto, a gente tem essas duas equações aqui, ó. A gente precisa resolver as duas. E veja que as duas dependem da mesma variável. Depende aqui da variável, vou destacar aqui, ó, depende das variáveis I1, né? E I2, a primeira equação. Então, não consigo resolver ela sozinha. E a de baixo também depende de I1 e depende de I2. A gente não consegue resolver sozinha também, ela sozinha. Mas se a gente resolver as duas ao mesmo tempo, né? Procurar uma solução que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, a gente consegue resolver elas, tá? A gente consegue achar o valor de 1 e o valor de 2, ou seja, o valor das correntes que estão ali em cima. Mas antes disso, a gente tem que dar uma simplificada, tá? Vamos agrupar aqui os termos que dependem de 1. Por exemplo, aqui, a gente tem esses dois caras aqui, ó. Depende de 1, né? Deixa eu botar de outra cor. Isso aqui tudo depende de 1, tá? Esses dois aqui de baixo depende de 2. Então, vamos agrupar esses em um termo só, né? Então, aqui, menos 4 e 1, menos 3 e 1 é igual a menos 7 e 1, tá? E 2, só tem aquele termo, vou repetir ele, mais 3 e 2, tá? É igual, tá? Esse 58 que está do lado de cá, eu vou passar ele para o lado de lá da igualdade, tá? Ele está positivo, vai para o lado negativo, ó. É igual a 58. A gente deu uma enxugadinha um pouquinho naquela equação de M1, né? Vamos agora para M2. Em M2, a gente tem aqui 3 e 1, né? Vou colocar aqui 3 e 1. Veja que eu estou colocando I1 embaixo de 1, né? E vou colocar I2 embaixo de 2, para ficar organizadinho aí, para não me confundir depois. E o I2, a gente tem menos 3 e 2 aqui, e tem menos 2 e 2 aqui. Ou seja, a gente tem menos 5 e 2, tá? Igual, tá? Esse menos 10 que está do lado de cá, eu vou passar ele para o lado de lá, e vai trocar o sinal, vai ficar positivo. Vai ficar mais 10, né? Vou botar só o número 10. Então, pronto. A gente tem que resolver essa equação, esse sisteminha de equações aqui de baixo, tá? Tem um sistema aqui de duas equações e duas variáveis. E aí eu acho que não vai dar tempo de resolver nesses 3 minutos, tá? Mas na próxima aula eu resolvo ele e passo outros para vocês fazerem. Deixa eu ver o que pode fazer. Então, vocês tentam resolver isso aqui em casa, tá? Fica como exercício, vocês tentam resolver. E na próxima aula a gente conversa aí sobre ele. A gente tenta achar os valores. Todo mundo tenta achar aí o valor de 1, né? E 1 e o valor de 2. Como exercício para vocês. Beleza? Esse método de malha é bem mais complexo que o outro. Ele dá mais trabalho, realmente. Ele é mais trabalhoso. Assim, mas ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Para resolver circuitos, eu acho que ele é a ferramenta mais poderosa, das mais poderosas que a gente tem. Mas é isso aí. E aí? Beleza. Oi? Você quer ouvir alguma coisa lá? Então é isso. Então, se quem não tiver nenhuma pergunta, nem nada a fazer, se quiser sair da aula, já está liberado, tá? Então, tá bom, professor. Boa noite a todos aí. Valeu, boa noite. Beleza. Boa noite. Valeu, boa noite. Professor, eu cheguei esse horário porque acabei de chegar ao trabalho. Viu? Tá certo, então, valeu. Valeu, boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Boa noite aí. Boa noite, professor. Valeu. Valeu, boa noite. Já Valeu, você. Tá certo. Valeu, obrigado. Falou.